Olá, eu me chamo Vanessa Rembal Pinheiro, eu sou professora associada da Universidade Federal da Paraíba e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as relações entre literatura e história na obra do autor angolano Arthur Pestana, mais conhecido como Pepe Tela, e vou falar principalmente dessa obra aqui, que é uma obra chamada E se o Passado Não Tivesse Asas, uma obra de 2017, que está publicada pela Leia. Bom, essa obra, ela acontece em dois períodos específicos. Na verdade, a narração, ela acontece em dois planos. A primeira parte é 1995 e a segunda, 2012. Esses dois períodos, 1995 e 2012, são interessantes para a gente pensar a escolha do autor. Para quem conhece Pepe Tela, sabe que ele é um autor que esteve profundamente envolvido na história de descolonização do seu país, na luta pela libertação do seu país, e também ocupou cargos do governo, esteve vinculado ao MPLA, logo depois da conquista da independência, e ocupou cargos no governo. Então, a gente pode perceber que a obra dele reflete muito claramente uma relação inicialmente idealizada e utópica em relação à independência e depois crítica, e já com um tom muito mais amadurecido em publicações posteriores à independência. A gente tem, por exemplo, a obra Mayombe, que é uma obra que se passa durante a guerra pela libertação, que foi uma guerra que aconteceu de 61 até 1974, que foi quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal, que foi o estopim, para o fim das colônias, da dominação portuguesa nas colônias. Então, essa guerra pela libertação foi uma guerra essencial para se pensar nos rumos dos países africanos, em Angola em especial. Porque Angola, de todas as ex-colônias portuguesas, sempre foi a maior, a mais desejada, a com mais riquezas naturais, e obviamente eu estou excluindo o Brasil disso, porque a gente está falando de colonização do século XX. E também a mais revoltosa de todas essas ex-colônias. Então foi a que mais se insurgiu em guerras, que a guerra foi mais sangrenta e que, enfim, gerou mais a desestabilização da manutenção do poderio português. Então, esse livro inicial que eu estou citando, Mayombe, é um livro que mostra como aconteceram essas batalhas a partir da perspectiva dos soldados angolanos que lutaram por sua libertação. Então, Mayombe nas savanas angolanas. E essa história ainda tem resíduos de um certo, de uma esperança otimista por parte do autor. Tem várias outras obras, tá, gente? Eu estou mencionando algumas específicas para a gente pontuar esse período para eu poder chegar nessa obra aqui. A gente tem também uma outra obra importante, que se eu não me engano data de 95, que é a obra A Geração da Utopia. Essa é uma obra emblemática quando a gente pensa na literatura de Pepe Tela, porque é uma obra que denuncia, praticamente com um personagem que é o alter ego do autor, denuncia todo o processo de descolonização em Angola, como se deu, como foi a luta pela libertação, quais foram os reflexos no país, como aconteceu, como se articularam os partidos depois, qual a função do MPLA, que é o Movimento Popular pela Libertação de Angola, no pós-independência, e como funcionaram as estruturas sociais e políticas depois da independência. Então, neste livro, A Geração da Utopia, a gente tem o período anterior à independência, com a reunião dos estudantes, principalmente os que iam estudar em Portugal, na metrópole, como era conhecida, no lugar chamado Casa dos Estudantes do Império, que foi um lugar até mesmo feito pelo governo português
para acolher estes estudantes africanos que iam, enfim, estudar na metrópole, mas que voltavam para os seus países de origem com ideias revolucionárias. Então, aproveitavam este conhecimento e este espaço que eles estavam ocupando em Portugal, o acesso às informações, para depois poder utilizar isso na Revolução, na Guerra pela Libertação. Então, esse reflexo de uma revolução intelectualizada, digamos assim, foi muito emblemática em Angola para a gente pensar no MPLA, que foi o partido a que Pepe Tela se filiou e que representou, então, esse lado angolano dessa intelectualidade revoltosa, que estava geralmente associada à capital Luanda e se concentrava nesse lugar. Então a gente pode ver que o partido MPLA tem uma raiz fundamentalmente urbana, já que tem um vínculo com Luanda e mesmo com Lisboa, onde as ideias foram discutidas, apesar do partido ter sido criado antes, no final dos anos 50, mas se desenvolveu, as ideias se desenvolveram, principalmente as ideias de guerra, se desenvolveram depois, e intelectualizado, o que entrava num contraste direto com um outro partido muito forte, e aqui eu estou só salientando os dois principais, porque existiram outras frentes revolucionárias, como o FNLA e outros, mas os dois principais, então, que foram os que se tornaram inimigos, o MPLA e a UNITA, que é a União pela Independência Total de Angola. A UNITA era o contrário do MPLA. Assim como o MPLA estava vinculada a uma ideia urbanizada e intelectualizada, a UNITA se via representada pelos camponeses do interior e pelas raízes rurais do país. E não reconhecia naquela imagem daqueles estudantes que voltavam de Portugal os seus representantes para lutar pelo país. E tampouco julgavam que estes seriam capazes de governar Angola, porque acreditavam que eles desconheciam a maior parte dos problemas de Angola, exatamente por estarem restritos à capital e terem, enfim, outro tipo de interesses. Então se criou uma animosidade muito grande entre o MPLA e a UNITA. Isso é o que justifica, num primeiro momento, não ter sido tão clara essa distinção, quando todos os partidos estavam simplesmente guerreando pela libertação de Angola, de 1961 até 74, mas depois, quando afinal houve a independência de Angola, se a gente parar para pensar que a Revolução dos Cravos foi em 25 de abril de 74 e a independência de Angola foi em novembro de 75, a gente pode pensar que neste ínterim, nesse espaço em que já era evidente a posterior, a iminente independência das ex-colônias, já que, enfim, Salazar já havia caído, nem estava mais Salazar, estava Marcelo Caetano, mas a ideia do Estado Novo, do salazarismo, já havia caído por terra, então era inevitável que houvesse a libertação dessas ex-colônias. Sabendo desse movimento e tendo esse tempo inteiro que Angola teve antes de se tornar oficialmente liberta, a gente pode pensar que neste íntere, os países, no caso aqui Angola, mas também Moçambique, porque todos só tiveram sua independência oficializada em 75, eles se armaram neste período e os partidos se organizaram para disputarem a liderança política do país, de Angola, depois da saída dos portugueses. Então a gente tem duas guerras. A gente tem uma guerra pela libertação, que não raro é chamada pelos europeus em geral e pelos portugueses de modo geral como guerra colonial, mas nós aqui, como nos filiamos aos africanos, preferimos chamar como eles chamam, que é a guerra pela libertação. E depois, então,
um longo período que durou até 1995, apesar de ter havido alguns espaços no meio disso, mas acabou se estendendo até 1995, que foi um período de guerra civil, ou seja, um período no qual Portugal já havia retirado suas tropas e Angola ficou numa disputa interna, principalmente então entre MPLA e UNITA, pela liderança política. E o MPLA, que desde o início acabou tomando a liderança, não foi reconhecida a liderança pela UNITA. Aliás, é bom destacar que até hoje MPLA governa Angola, apesar de não ser mais o José Eduardo Santos, que foi o presidente que esteve desde 79 até os anos 2000 e algo. Não é mais ele, mas ainda estamos sob domínio do MPLA. Então a UNITA, descontente, travou uma batalha. E o país, então, sofreu outra guerra, depois da guerra pela libertação ter sido concluída, em 74, outra guerra que se estendeu, com alguns espaçamentos, até 1995, certo? Então, neste livro A Geração da Utopia, a gente tem retratado tanto o otimismo anterior, e que corresponde, então, a esse período da guerra pela libertação, quanto o desencanto posterior, que depois que as lideranças assumiram o poder, a ideia inicial de um partido socialista, inclusive apoiado pela União Soviética, por Cuba, então todas essas ideias iniciais acabaram se desvirtuando de alguma forma, e o partido e a estrutura de governo acabou herdando estruturas corruptas, coloniais, e estruturas capitalistas de dominação. Então a gente vê aqui um percurso que Pepe Tela registra neste livro, A Geração da Utopia, com um início muito encantado e esperançoso e um final, no caso, né, no percurso do personagem principal, já realista e desesperançado. Há um outro livro também, de 2008, que chama Predadores, que é um livro bastante interessante e que traz, então, só essa perspectiva mais pessimista de um representante do partido do MPLA, que é corrupto e que só se filia ao partido para desfrutar de algum prestígio, na época em que isso estava reverberando, logo no início, né, da disputa de poder, e que depois mostra-se uma pessoa completamente sem escrúpulos. E então, todo este livro é mostrando mazelas da pós-colonização. E daí, vejam, a gente não tem mais a crítica específica a Portugal neste livro. A gente tem claramente, assim como tem em A Geração da Utopia, principalmente da metade para o fim do livro, uma crítica aos rumos que o país foi tomando, certo? Então, lembrando, voltando, essa foi uma introdução para a gente entrar no livro que nos interessa, que é esse, Se o Passado Não Tivesse Asas, que é uma publicação de 2017. Neste livro, então, a gente tem dois momentos, um que se passa em 1995, último ano da Guerra Civil, certo? Um período muito difícil, um período em que as pessoas estão tendo que sair de suas casas e ficarem de preferência em Luanda, na capital, onde tem um pouco mais de segurança, por estarem próximos, né, ao núcleo do partido, que por enquanto é o que domina, que é o MPLA. Então todas as pessoas que viviam no interior, as famílias angolanas, acabavam migrando e se estabelecendo em Luanda para tentar sobreviver à guerra, certo? E também temos um outro período, são narrativas intercaladas, um capítulo se passa em 95, o outro em 2002, que é um período, então, numa sociedade posterior a essa guerra,
e que, enfim, já muito mais contemporânea, com outros problemas de outra ordem, como estes que eu enumerei há pouco, de corrupção, de más condições. A gente sabe que Angola é um dos países mais corruptos do mundo e também é um dos com maior desigualdade. Por outro lado, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que é Isabel Santos, está na lista da Forbes, das mulheres mais ricas do mundo. Então a gente vê, né, essas desigualdades. Bom, este livro, gente, tem uma epígrafe que eu acho interessante e vou mencionar para vocês, que seria uma fala de um artista dos mercados de Luanda. E a frase é: o país é de todos e não deve ser culpado pelos erros de seus filhos. Essa frase é emblemática porque a gente tem que pensar que, por mais que exista uma óbvia crítica aos rumos do país depois da descolonização, com isso não se quer dizer, obviamente, que o país era melhor antes ou que seria melhor se os portugueses tivessem continuado. De jeito nenhum. O que se critica é a ação dos governantes, certo? A má gestão dos que começaram a governar o país depois da libertação, ok? Então, a gente tem uma personagem principal que se chama Imba neste livro e que começa o livro, então, em 95, quando ela está com a família num caminhão, escapando da sua cidade para ir a Luanda com medo da guerra. A família e ela estão num caminhão com medo da guerra, relutaram muito e, por fim, decidiram ir até Luanda para tentar escapar dos constantes bombardeios. Mas não é possível, porque logo no início o que acontece é que o caminhão onde ela está com a sua família é atingido. Então, uma explosão, tiros. O caminhão rebolou para um dos lados da estrada, originou gritos e mais pó. Imba foi imediatamente projetada para o capim sem ferimentos. Pensou nos irmãos, nos pais, quis procurar na confusão de corpos e mercadorias, saltando e rolando, galinhas voando no meio de penas soltas, gemidos, pedidos de socorro, pânico. Mas uma voz forte gritou. Julgou ser para ela. Corre, corre depressa! Achou ser a voz assustada, mas imperiosa do pai e obedeceu atordoada. Entre o fumo e a balbúrdia dos tiros, Imba correu pelo mato, correu, e só parou quando deixou de ouvir qualquer som. Estava sozinha. Então a gente tem aqui a trajetória de uma menina que aos 11 anos, escapando da guerra com os pais, acaba perdendo os pais inteiros, os pais todos, a família toda neste bombardeio, nessa explosão, e ficando absolutamente sozinha. Então ela sozinha consegue chegar, com a ajuda de alguns militares, até Luanda, onde ela se torna uma indigente e passa por diversas provações, acaba sendo violada sexualmente, diversos tipos de violência, e daí eu me lembro sempre, né, daquela ideia do Agamben, né, de vidas nuas, de vidas que o Estado desconhece e não protege, então ela completamente desassistida pelo Estado, numa guerra que não lhe pertencia, numa guerra do seu país que deveria estar em paz ou unido, enfim, por estar livre do colonizador, e ela perde seus pais, perde tudo, é violada, passa fome, enfim. Não vou contar tudo para não dar spoiler, vale muito a pena a leitura, mas vou contar que realmente foi uma situação que ela esteve à beira dos seus próprios limites. Por outro lado, a gente tem em 2002 uma outra personagem que se chama Sofia, que é uma personagem bem-sucedida, que vive com o seu irmão e é dona de um restaurante. Inicialmente, ela é funcionária, gerente de um restaurante, e depois, com a morte da proprietária desse restaurante, ela acaba assumindo este restaurante, se tornando a dona do lugar, do estabelecimento. Com a leitura, a gente descobre que a Sofia, que é essa personagem de 2002, é a mesma Imba, que é a personagem de 1995. Só que ela se rebatizou, tem outro nome, e o menino que ela encontrou quando ela estava passando necessidade
é quem ela adota como irmão e que vai acompanhá-la, é o único resquício que ela leva dessa vida anterior que ela teve de fome e privação para a nova vida onde ela já é uma empresária bem-sucedida. É esse irmão. Este é o vínculo que ela tem com o passado e também é o vínculo com as suas próprias raízes e com a sua própria identidade, como Imba, certo? Então, mas quando a gente vê essa Sofia, essa nova personagem, a gente vê uma personagem que está deslumbrada com um tipo de sociedade do qual ela aspira a fazer parte. Ou seja, a gente tem aqui a representação do novo rico angolano, uma representação que também é muito ironizada e de uma forma muito caricata e interessante na obra O Vendedor de Passado, do José Eduardo Agualusa, qual ele critica essa elite emergente que se envergonha do seu passado e que busca forjar um novo presente e futuro. Então Sofia, renegando a menina que ela foi, que passou fome, ela agora está num restaurante onde ela se deslumbra com jovens que têm uma situação de poder aquisitivo melhor do que a dela e utiliza de alguns métodos não muito honestos para melhorar a sua condição financeira. A gente vê então o contraste entre duas personagens e duas sociedades completamente diferentes. A gente tem uma sociedade pertencente, oriunda de uma guerra pela libertação, fragilizada ainda neste contexto, e que depois da guerra pela libertação ainda está arruinada, destruída pela guerra civil, que é a disputa desses partidos, que é onde se encontra essa menina Imba tendo que fugir da sua própria casa para procurar viver no seu próprio país, sem risco de morte. Ao mesmo tempo que a gente tem o corte para 2002 com uma menina Sofia, uma mulher desenvolta, já bem-sucedida, ambiciosa, que se aproxima então de clientes de maior poder aquisitivo, utiliza-se de estratégias não muito honestas para conseguir o que ela quer, e isso também já é um outro reflexo da sociedade contemporânea em Angola, que é então uma sociedade, estamos aqui no início dos anos 2000, em 2002, uma sociedade de pessoas que estão mais interessadas na aparência do que, enfim, no que podem contribuir para o seu país. Ou seja, a gente tem aqui os herdeiros de uma geração que lutou pela independência, que esteve na guerra, que acreditou num país melhor como Pepetela. Estes herdeiros, na atualidade, obviamente, se está falando de um grupo restrito, não estamos generalizando, mas estes herdeiros na contemporaneidade são herdeiros completamente egoístas, preocupados apenas com o seu próprio prazer e sua própria aquisição financeira, não estão mais preocupados com o bem-estar da população ou com a melhoria das condições sociais do seu país, apenas se preocupam com elas mesmas. A gente tem nessa quebra, então, do século XX para o século XXI, né, que é notadamente em 95 e 2002, a gente tem também aquela mudança de paradigma que o Stuart Hall nos fala, né, nos livros, quando ele fala da identidade cultural da pós-modernidade, ele nos fala exatamente isso, que a gente tem, então, uma sociedade com um caráter mais coletivo, nos anos 80, 90, e que tinha uma predisposição menos egoísta e que agora se transformou numa sociedade de personalidades individuais que não prima mais por essa ideia coletiva, certo? Isso se reflete muito no mundo como um todo, se pensarmos, enfim, em todas essas modificações, né, de globalização, enfim, mas principalmente podemos pensar nos países que foram descolonizados, porque nestes países é muito evidente a transformação deste sentimento coletivo para um sentimento completamente individualista,
certo? Aqui a gente percebe com muita clareza como se desenvolveu essa trajetória e como isso se reflete na sociedade. É claro que a gente sabe que teóricos como Bauman falam da sociedade líquida, da modernidade líquida, e que isso não é uma prioridade dos países africanos, mas nos países africanos, como houve na segunda metade do século XX uma clara luta coletiva pela libertação do país, que guardava então alguns ideais utópicos de uma sociedade mais justa, igualitária e sem a presença do colonizador, então a transformação fica mais evidente dessa nova sociedade. Então a Sofia, que é a antiga Imba, ela é a representação dessa sociedade contemporânea, com todas as suas nuances, né, de egolatria, de narcisismo, de egoísmo, e incapaz de se vincular novamente, se encontrar como essência nessa identidade, que seria uma identidade de uma menina que estaria com os pais, querendo então melhorar de vida e ainda pensando na união do seu país. É claro que existem várias questões durante este percurso que determinaram a trajetória da personagem. E a gente não pode esquecer, e eu aqui trouxe muito en passant algumas situações, mas obviamente uma menina que perde a família inteira e que passa por situações de violência, de fome e de vulnerabilidade social, invisibilidade, obviamente ela vai se forjar de uma maneira muito diferente do que seria se tivesse tido um outro tipo de vida. Então, a violência que a personagem é vítima, de alguma forma, a violência física que ela é vítima, acaba se transformando numa violência simbólica e até mesmo moral, se a gente for pensar, então, que ela toma algumas atitudes que não seriam consideradas éticas, certo? E daí vocês terão que ler o livro para saber exatamente de que atitudes eu estou falando. Mas o que vale então pensar é que a sociedade angolana, representativa então nessa cisão antes da independência para depois da independência, ela pode ser então dividida, grosso modo, em 3 momentos. A gente pode pensar, e foi isso que eu tentei desenvolver ao longo dessa nossa conversa, a gente pode pensar numa sociedade que se desenvolveu, estamos falando em século XX, obviamente existe muita história em Angola antes disso, mas pensar numa sociedade que se desenvolveu no final da primeira metade do século XX até 74, se desenvolveu e se organizou em prol de um objetivo coletivo, de um objetivo de união e de restabelecimento de uma autonomia, de formação de um Estado-nação, certo? Então é um projeto coletivo e do qual esteve presente o próprio autor, Pepe Tela, como eu mencionei para vocês. E neste momento, então, houve a Guerra pela Libertação, a formação dos partidos no final dos anos 50, a Guerra pela Libertação, 60 até 74, e o período posterior a este, que seria o segundo momento, que é um período que houve a Guerra Civil, que foi uma disputa interna de poderes, mas que reverberou muito fortemente na vida destes angolanos, que não estavam mais seguros nas suas casas e que viram a destruição do seu país, por causa de alguns interesses que daí já não eram mais tão coletivos, já representavam interesses de um grupo, mas ainda não eram interesses individuais, eram interesses de um grupo. Por um lado, então, o interesse do MPLA, que tinha um projeto de nação intelectualizado e mais vinculado à urbanicidade, e por outro lado a gente vê o projeto da UNITA, que queria reforçar, né, as etnias individuais, enquanto o MPLA propunha, né, uma homogeneização, e também não se vinculava a essa ideia do MPLA urbana e intelectualizada. Era uma ideia mais pastoril, que mais condizente com
com a sociedade agrícola da época. Então, se a gente tem, num primeiro momento, a sociedade voltada a um tipo de projeto coletivo de nação, até 74. No segundo momento, a gente tem grupos específicos lutando pelo poder, mas ainda pensando no país, obviamente com suas próprias ambições, enquanto grupos. E, por fim, nós temos, a partir de 95, que foi quando acabou a guerra, e aqui a gente tem representado em 2002, que é quando se dá a trajetória da personagem Sofia, a gente vê aqui, então, uma sociedade muito mais globalizada e uma sociedade onde não há mais grupos, e sim o indivíduo, onde o indivíduo se sobrepõe ao grupo, onde uma sociedade que não importam mais as próprias ambições do grupo ou um projeto coletivo, e sim cada um por si, certo? E para isso vale tudo. É o que a gente vê representada nessa obra. Então é interessante a gente pensar esse percurso histórico de Angola, aliado então a essa perspectiva da literatura de Pepetela, de acordo com as obras que eu mencionei para vocês, Mayombe, que seria esse período antes da independência, se passa nesse período, a geração da utopia, que contempla esses períodos antes da independência e depois da independência, Os Predadores, que já é um período bastante desencantado, mas que mostra um dirigente político, certo? Um membro do partido, traçando então rumos não muito lisonjeiros para sua vida. E a gente tem aqui, Se o Passado Não Tivesse Asas, uma cidadã, uma pessoa absolutamente comum, que não faz parte então de um partido, nem de um grupo social, é uma menina que perde tudo e que resolve traçar seu próprio rumo da maneira como lhe foi permitido, sem muitos escrúpulos, certo? Em algum momento essa menina vai ter algum tipo de contato com a sua essência anterior, que vai lhe ser trazido por esse irmão, que é quem ela leva para o segundo momento da sua vida, que agora é Sofia, não é mais Zimba, mas o processo é irreversível, porque ela já se transformou. Então a gente tem aqui, e acreditem, eu não dei spoiler de tudo, tem muita coisa ainda que vale a pena ser lido nesse livro, e eu recomendo demais essa obra, E Se o Passado Não Tivesse Asas. A gente tem aqui então um percurso de uma personagem que é emblemático para se pensar também no percurso de um país. Era isso, espero que tenham gostado. Abraço.